Fala aí galera, essa aqui é a nossa segunda aula de algoritmos e eu criei essa imagem para facilitar aqueles que estão entrando para a área de programação. Eu tenho certeza que após essa aula vocês irão entender perfeitamente o que é uma variável, como agregar valor a elas, como declará-las, como pedir para o usuário digitar, como informar que o número que o usuário digitar será armazenado na variável e como fazer esses cálculos de maneira legal, de maneira bacana, de maneira que o usuário se sinta satisfeito por usar o seu algoritmo. As variáveis em gerais possuem três características, que é o nome, o tipo e o valor. Porém, o valor na maioria das vezes é inserido pelo usuário, então nós só iremos declarar o nome e o tipo da variável. Então, eu irei declarar uma variável do tipo inteiro, chamada N1, para poder armazenar o primeiro valor digitado pelo usuário. E como eu quero somar dois números, eu preciso de duas variáveis do mesmo tipo. Então eu declararei outra variável com o nome N2, os nomes têm que ser diferentes, para armazenar o segundo valor que o usuário digitar. Depois de declarar as variáveis, eu tenho que pedir para que o usuário digite um número. E para pedir isso a ele, eu tenho que deixar uma mensagem na tela. E a forma que eu usarei para deixar essa mensagem na tela será o comando escreva. Quando eu escrever escreva, qualquer coisa que eu botar entre aspas dentro desse comando será exibido na tela. Então eu quero que apareça a seguinte mensagem. Porém, o comando escreva só possibilita que o usuário leia. Então pense comigo, se quando eu uso escreva, o usuário ler, quando eu usar leia, o usuário escreve. Esta é a lógica. Então para fazer que o usuário digite algo, eu irei usar o comando leia. E eu quero que ele digite o que? O valor de N1, da primeira variável. O comando leia vai possibilitar que o usuário digite algo, e quando ele digitar e teclar Enter, este valor será armazenado na variável N1. Irei fazer a mesma coisa com a variável N2. Primeiro, eu quero que o programa escreva, o programa no caso é o algoritmo. Quero que ele escreva e digite outro número. Sempre tem que estar entre aspas, não podemos esquecer. Quando não tiver entre aspas, ele vai executar como se fosse uma variável que tivesse aqui dentro. E depois eu quero que ele leia N2. No caso, quando o programa escrever na tela, o usuário vai ler isto aqui, ou seja, ele vai ler o que o programa escreveu. E quando o programa ler, no caso, o programa vai ler o que o usuário digitou. E o que o usuário digitou será armazenado na variável que estiver entre esses parênteses. Então está ok. O programa pediu para o usuário digitar um número, ele digitou um número e este número foi armazenado na variável N1. Depois o programa pediu para o usuário digitar outro número. O usuário digitou outro número e este outro número foi armazenado na variável N2. E agora eu preciso de exibir o resultado para o usuário, porque ele tem que saber a soma dos números, ele quer saber isso, por isso que ele digitou os números. Então como que eu irei fazer para que apareça o resultado da soma dos números? Basicamente, eu quero N1 mais N2. Porém, qual é a função que escreve na tela? A função que faz o usuário ler é a função escreva, pois quando o programa escreve, o usuário lê. Então eu simplesmente escreverei escreva. Note que eu não estou usando aspas, pois se eu usar aspas, eu estarei falando que isto é simplesmente um conjunto de caracteres. Então ele vai escrever na tela N1 mais N2. O usuário vai ver isso escrito lá, N1 mais N2. O usuário não quer que apareça isso, o usuário quer o resultado da soma de N1 mais N2. Então quando você usa fora das aspas, você está querendo dizer que N1 é uma variável e N2 é outra variável.
o programa irá executar isso como se fosse uma variável. Ele irá lá em cima, irá checar se existe essa variável n1 e se também existe essa variável n2. Se existir e elas for de algum tipo que possibilite a soma, ele irá somar. Então, primeiro ele irá somar esses números e depois ele irá exibir o resultado deles. Eu separei o início em duas partes. A parte branca será onde nós digitaremos nossos códigos e a parte cinza será tudo que o usuário irá ver. Esta parte do lado esquerdo, onde você está vendo vários quadradinhos, é a parte reservada da memória, onde ficará armazenado todas as variáveis e seus respectivos valores. Então eu criei a variável n1 e a variável n2, ambas do tipo inteiro, e quando eu executar o programa pela primeira vez, ele irá na memória do computador, irá criar uma variável chamada n1, outra variável chamada n2, e irá setar ambos os valores iguais a zero, pois eu não defini um valor inicial a elas. Depois, eu escrevi a função escreva e digitei entre aspas digite um número. Quando eu fizer isso, ao executar, irá aparecer exatamente tudo que estiver entre aspas. Porém, o algoritmo será encerrado, pois eu ainda não possibilitei que o usuário digite algo. Então, por qual função que eu irei utilizar para que o usuário possa digitar algo? Será através da função leia. Pois quando eu estou usando a função leia, eu estou dizendo, eu quero que o usuário digite algo, e quando eu dou o nome da variável entre parênteses, eu estou dizendo que este algo que ele digitar deve ser armazenado na variável n1. Então o programa irá checar se existe a variável n1, se existir, ele pegará o valor que o usuário digitou e irá armazenar dentro dessa variável. Agora que eu pus a função leia, o usuário poderá digitar algum valor e este valor será armazenado na variável n1. Então vamos supor que o usuário digitou o valor 3. No valor de n1 aqui na memória, passará de 0 para o valor 3. Agora n1 vale 3. Porém, se eu executar o programa dessa forma, irá fechar de novo. Só irá mostrar o valor 3 que foi o usuário que digitou e irá fechar. Então, continuando, eu quero pedir que o usuário digite outro número. Então, botei escreva, entre aspas, digite outro número. Então, automaticamente, irá aparecer na tela, digite outro número. Depois, eu irei pedir para que o programa leia o número que o usuário digitou. Eu irei habilitar novamente para que ele digite algo, e o que ele digitar eu quero armazenar na variável n2. Então, eu usei a função leia e botei entre parênteses n2. Ao fazer isso, irá possibilitar que o usuário digite algo, e o que ele digitar será armazenado na variável n2. Então vamos supor que o usuário digite o número 4. Quando o usuário digitar o número 4, automaticamente este valor que estava em n2 será apagado, e no lugar dele ficará o valor 4, que foi o que ele digitou. Depois eu quero exibir esse valor ao usuário. O comando que eu uso para exibir algo na tela é o comando escreva. Então eu irei escrever escreva e entre parênteses o que eu quero, que é a soma de n1 mais n2. Se eu deixar em aspas, vai aparecer exatamente isso para o usuário, n1 mais n2. O usuário não quer ver isso aqui escrito, ele quer ver o valor 7, pois é a soma de 3 mais 4. Então eu terei que tirar estas aspas. Quando eu tirar essas aspas, eu estarei dizendo que n1 é uma variável, n2 é outra variável, e eu quero exibir a soma deles, que é 7. Isso aqui irá sumir, e o que será exibido é simplesmente o valor 7. Porém, para ficar uma coisa mais bonita, vamos informar que esse 7 é o resultado da soma dos números que ele digitou. Então, vamos fazer o seguinte. Veja, eu usei o comando escreva, entre aspas, a soma é, e botei o resultado no final, que é n1 mais n2. Porém, esse resultado não pode ficar simplesmente assim, um conjunto de caracteres com duas variáveis. Você tem que separá-las por alguma coisa, então nós usamos a vírgula. Você simplesmente vai botar uma vírgula aqui e poderá juntar um conjunto de caracteres com duas variáveis. Bem, antes de nós passarmos para o Visualv, tem algumas regras para a declaração de variáveis que vocês precisam saber. A primeira
é que o nome tem de começar por uma letra ou pelo caractere underline e não pode ser uma palavra reservada da linguagem. Ou seja, você não pode começar com número ou com outros símbolos, é apenas com letras ou com o símbolo de underline. E também você não pode, digamos assim, botar a palavra escreva. A palavra escreva é uma palavra reservada do sistema, pois é um comando. Ou a palavra leia também que nós usamos. A palavra inteiro. Então nós não podemos usar esse tipo de palavra. Segundo, o valor de inicialização tem de ser compatível com o tipo de variável definida. Ou seja, se você está declarando uma variável inteiro, quer dizer que ela só pode conter números. Você não pode definir o valor de inicialização dela como se fosse uma letra. Por exemplo, a variável A do tipo inteiro recebe a letra X. Você não pode fazer isso. Terceiro, se o valor de inicialização for omitido, ou seja, se ele não for definido, não for escrito, a variável é inicializada com os valores padrões. Por exemplo, a variável caractere, o valor padrão dela é o espaço. A variável real, o valor padrão dela é 0,0. A variável inteiro, o valor padrão dela é 0. Então, se você não definir qual é o valor dela de início, ela será inicializada com o valor padrão dela. Quarto, é possível definir mais que uma variável utilizando o caractere vírgula. Ou seja, se você for criar várias variáveis do mesmo tipo, você não precisa de utilizar uma linha para cada uma. Você pode escrever todas na mesma linha, separando-as com vírgula e no final declarar o tipo de variável que vai servir para todas. Quinto, é possível omitir a palavra variável, ou seja, na declaração de variável, você não precisa escrever a palavra variável na frente da variável que você for declarar. Você não precisa fazer isso. Se você escrever A do tipo inteiro, o algoritmo já vai reconhecer que A é uma variável. Você não precisa escrever a palavra variável na frente para informar que A é uma variável. Vamos pegar este mesmo algoritmo e passá-lo para o VisualG. Caso você ainda não tenha o VisualG, eu deixarei o link na descrição para download. Qualquer problema que você venha ter para executar o VisualG, tem um vídeo aqui no canal, como baixar e instalar o VisualG 3 WinRAR. Na verdade você nem precisa de instalar, você só vai executar ele. Ele é um programa que não instala. Você pode entrar na playlist aqui de programas, apps e ferramentas que você vai encontrar um vídeo de 1 minuto ensinando como executar, como baixar o VisualG versão 3 e o WinRAR, caso você não esteja no seu computador. Bem, então na seção de variáveis eu criarei a variável N1 e N2. Pronto. Depois de ter criado, você pode perceber que nessa área aqui não tem nada, tipo a memória do computador não armazenou nada ainda. Mas quando eu executar, você pode executar vindo aqui em Run, executar, rodar o algoritmo, simplesmente deu fim no programa e aqui já apareceu as variáveis N1 do tipo inteiro com valor 0 e N2 do tipo inteiro também com valor 0 também. Fechei. Você pode executar clicando aqui ou simplesmente teclando a tecla F9 do seu teclado. Agora irei botar as funções escreva e leia. Vamos executar apenas com essa linha para ver o que acontece. Pronto. Você pode perceber que aqui executor pareceu exatamente digite um número, que é tudo que está entre aspas, porém deu fim na execução do programa. O programa finalizou e não deu possibilidade para que eu digite algo, exatamente o que eu disse alguns minutos atrás. Então eu irei escrever o comando leia. Agora eu criei o comando leia e disse que eu quero armazenar o que foi digitado pelo usuário na variável N1. Vamos executar e ver o que acontece. Agora você pode ver que apareceu digite um número, porém ficou o ponteirinho piscando, o programa ainda não foi encerrado e ele está esperando que eu digite algo. Eu digitarei o número 9. O programa foi encerrado e você pode perceber que na área das variáveis de memória que o valor de N1 mudou para 9, que foi o mesmo valor que eu digitei. Então eu vou fazer a mesma coisa para o N2, digite outro número, vou executar novamente, pedir um número, digitei 5. Pode ver que o valor lá em cima já mudou para 5. Agora digite outro número, digitei 6. Fim do programa, eu ainda não pedi a soma deles. Agora eu irei pedir a soma. Eu irei simplesmente fazer um escreva e dentro dos parênteses eu irei botar
N1 mais N2. Irei executar e ver o que acontece. Digite um número. 4. Digite outro número. 3. Você viu que apareceu simplesmente 7. Só que eu quero informar que esse 7 é o resultado da soma de 4 mais 3. Então eu farei um pouco diferente. Eu irei botar um conjunto de caractere e escreverei: a soma é. Porém, você pode perceber que eu ainda não separei com nada, não usei a vírgula. Vamos executar sem usar a vírgula e ver o que acontece. Primeiro número 8, segundo número 2. Pode perceber que deu erro, pois eu não fiz uma ponte, algo que junte as variáveis N1 mais N2 junto com esse conjunto de caractere. E essa ponte será a vírgula. Pode ver que quando eu apertar continuar, irá exibir a soma E, que foi o conjunto de caractere que eu botei aqui, vírgula separou, e o resultado de N1 mais N2, que é 10. Você ainda pode incrementar mais. No lugar de a soma E, eu irei botar o resultado de... O resultado de que eu quero? De N1 mais N2. Então, eu usarei o resultado de N1, usando vírgula para separar. Uso outra vírgula para poder escrever outra coisa, posso escrever o que eu quiser aqui. Então, eu vou usar o caractere mais, o resultado de N1 mais N2, uso outra vírgula, outra vírgula, e aqui eu boto N1 mais N2. Então vamos executar e ver o que acontece. Digite um número, 5. Digite outro número, 6. O resultado de 5 mais 6 é 11. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula prática. Demorou um pouco para nós mexermos realmente no programa, mas é que eu queria ter certeza, eu repeti várias coisas também, porque eu queria ter certeza que você chegasse aqui, você iria entender perfeitamente como funcionam os algoritmos. Porque eu não gostaria que você chegasse nessa aula e desistisse e parasse de fazer, ficasse sem expectativa. Eu queria que você chegasse nessa aula e se sentisse motivado de estudar mais para aprender mais e ir evoluindo. Espero que tenha gostado e até a próxima aula de algoritmos.